Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre os direitos trabalhistas do empregado doméstico. Nosso tema e nosso vídeo é baseado na Emenda Constitucional número 72 de 2013, bem como na Lei Complementar número 150 de 2015. Antes de 2013, tínhamos uma realidade muito apática ao empregado doméstico, que muda com a Emenda Constitucional. Então, no nosso vídeo de hoje, você será capaz não só de analisar a emenda e a lei complementar, mas entender o impacto dessa Emenda Constitucional número 72 para os empregados domésticos, quando o assunto é formalização, vínculo, contrato, jornada de trabalho, direitos assegurados pela legislação. Tudo isso sobre a luz da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, bem como a Constituição Federal de 88. Vamos juntos identificar os benefícios que agora recebem os empregados domésticos e obrigações dos empregadores. Ao final, como aplicar esses conhecimentos às condições e situações práticas do cotidiano. O primeiro passo, então, é entender que antes de 2013, os empregados domésticos, eles não possuíam todos os direitos trabalhistas. Não havia garantia dos direitos da CLT aos empregados domésticos. Logo, a Emenda Constitucional número 72 de 2013, ela buscou equiparar os empregadores domésticos, por exemplo, aos outros trabalhadores, como urbanos e rurais. Então, há uma equiparação. Logo, ela estende vários direitos aos empregados domésticos, dentre eles o FGTS obrigatório, que antes de 2013 era opcional, o seguro-desemprego, a jornada de trabalho, que passa a ser regulamentada, e também o pagamento de horas extras. Então, note, em seguida a emenda, vem a Lei Complementar número 150 de 2015 e ela detalha os direitos dos empregados domésticos, definindo quais são suas regras específicas para o vínculo de emprego doméstico. Daí a sua alteração. Vamos ver então um exemplo prático para você entender. Antes da emenda constitucional, qual era a realidade do empregado doméstico? Um empregado doméstico, por exemplo, que trabalhava cerca de 50 horas semanais, aquele empregado não tinha direito a horas extras legalmente. Qual é a realidade atual? Esse direito é garantido por lei. Veio da emenda, pela lei complementar também. Hoje nós temos um leque de direitos trabalhistas previstos aos empregados domésticos. Jornada de trabalho e horas extras, por exemplo, máximo de 44 horas semanais, 8 horas diárias e, em tratando de horas extras, 50%. Então, a gente tem o artigo 8º da Lei Complementar explicando a jornada de trabalho. Quando nós falamos de horas extras, precisam ser remuneradas, como mencionei agora, seu adicional é de 50%. Além disso, a lei também trata do descanso semanal remunerado obrigatório. Por exemplo, para ficar claro, o João, que trabalha 9 horas em um dia, por exemplo, a hora extra, aquela hora, deverá ser paga com um acréscimo de 50%. 50% sobre o quê? Sobre o valor da hora normal. É assim que é calculado. Mas, além disso, nós temos também o salário e outros benefícios. O salário precisa ser pelo menos o salário mínimo, respeitado, quando aplicável, o piso regional. Além disso, há 13º, que deve ser pago anualmente, como todos os outros empregados. Férias remuneradas de 30 dias com adicional de 1/3 do valor salarial. Professora, onde eu encontro essas informações? Artigo 9º da Lei Complementar número 150 de 2015. Ou seja, a própria lei esmiuça todos os detalhes. Vamos ver um exemplo prático? A Maria, que recebe um salário de R$ 1.500 mensais. Por exemplo, no caso da Maria, ela terá férias, suas férias serão 1.500 mais 1/3 desse valor, R$ 500. É assim que define a legislação. Totalizando, chegamos ao final de R$ 2.000. Mas além disso, nós temos também o FGTS, que antes era opcional e agora não é mais. Agora o FGTS ele é obrigatório. Logo, deve haver o depósito de 8% do salário na conta que está vinculada do empregado, respectivamente. Além do FGTS, vamos entender na prática. A Maria, que ganha um salário de R$ 1.500, nesse caso específico, a Maria, ao recolhimento do FGTS,
que dá aproximadamente R$ 120, que será depositado na Caixa Econômica para Maria a título de FGTS. Seguindo mais adiante, nós temos o seguro-desemprego também, que passa a ser um direito estabelecido, né? O seguro-desemprego doméstico. Ele é válido no caso de demissão sem justa causa, mediante o registro também no E-Social, ou seja, tudo é registrado dentro do sistema do E-Social. Se for uma empregada doméstica mulher, ela tem direito ao auxílio maternidade, ou seja, licença maternidade, melhor dizendo, 120 dias com o salário integral respectivo a ser recebido. Ela tem a garantia de estabilidade no seu emprego durante o período da gestação e até 5 meses após o parto, né? Professora, onde eu encontro? Artigo 11 da Lei Complementar número 150. Então, vale a leitura dos artigos mencionados. Além disso, há outro direito que é o recolhimento previdenciário, melhor dizendo, o INSS. Também é obrigatório e ele visa garantir a aposentadoria daquele empregado doméstico. Então, se ele precisar de benefícios por doença, salário maternidade, aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, ele tem acesso a esses direitos. Então, note, nesses exemplos que estamos dando, o empregador que paga mensalmente sua contribuição ao INSS, mensalmente ele está galgando também a sua aposentadoria. Então, desconta a parte do trabalhador a título previdenciário. Por fim, vamos falar de outros direitos também previstos, como o intervalo para repouso, intervalo para alimentação, que deve ser de no mínimo 1 hora. Agora, se a jornada de trabalho for superior a 6 horas, por exemplo, há a garantia do registro formal dentro do E-Social, que recebe todos os registros e unifica todos os pagamentos. Por exemplo, unificação do FGTS junto do INSS, junto das férias, junto do 13º e também de outras contribuições, sendo o caso. Por fim, entenda que tudo que envolve o empregado depende de formalização. Logo, o vínculo do empregado doméstico precisa ser formalizado. É a formalização que garante toda essa vasta lista de direitos que mencionei aos senhores. Por exemplo, a formalização ela depende do registro no E-Social. Quem registra? Aquele que o contratou. E lá nós preenchemos várias informações, como o salário jornada, a função, os benefícios e também a assinatura do contrato. Lembrando que o contrato ele pode ser verbal ou escrito, mas é muito recomendado que seja escrito. O contrato escrito precisa da assinatura de ambas as partes. Então imagine que o senhor Carlos contratou a Ana como empregada doméstica. Então há essa relação. Ali ele vai definir o salário, por exemplo, R$ 1.800 semanais, numa jornada de 44 horas semanais. E também ele vai registrar no E-Social todas essas informações. Agora, a Ana tem efetivamente todos os seus direitos assegurados por legislação através da formalização junto ao E-Social. Mas entenda algumas informações. Não há hoje nenhuma restrição de gênero quanto à legislação. Homens e mulheres podem ser empregados domésticos. Todos os direitos são obrigatórios, sobretudo após o registro no E-Social. Quando houver o não cumprimento, isso pode gerar uma ação trabalhista e multa para o empregador. Então note, tudo isso para dizermos que é muito recomendada a formalização desse contrato, bem como é muito recomendado o contrato escrito, mesmo que a lei hoje permita o contrato verbal, como mencionei há pouco. Assim, chegamos ao final de um vídeo concluindo que a Emenda Constitucional número 72 de 2013, ela foi um divisor de águas. Analisada junto à Lei Complementar número 150 de 2015, ambas transformaram a realidade do trabalho doméstico dentro do nosso país. Então, ela vai permitir direitos que antes eram restritos para trabalhadores urbanos e rurais, agora aos empregados domésticos. A realidade hoje é que o empregado doméstico tem proteção legal completa, não há distinção, incluindo proteção quanto à jornada, quanto ao salário, as férias, por exemplo, o FGTS e outros direitos, como o seguro-desemprego e até a licença maternidade, se a empregada for mulher. Então, a formalização desse contrato e o registro no E-Social é fundamental, tanto para garantir direitos quanto as obrigações do empregador. Isso é segurança jurídica. Essas, então, foram as principais mudanças trazidas ao nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional número 72 de 2013. Para finalizarmos, então, a Ana, que é empregada doméstica, agora pela lei, ela possui o quê?
férias. Ana possui também 13º, junto dos dois o FGTS, o recolhimento do INSS, jornada de trabalho que está devidamente regulamentada e o seguro-desemprego caso seja demitida sem justa causa. Quando Ana trabalha legalmente, ela tem garantia à sua dignidade e proteção social também. Gostou desse vídeo? Caso você não seja inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Deixe aqui embaixo na caixa de comentários quais outros conteúdos você deseja que nós gravemos para os senhores e deixe um like também, compartilhe com outros colegas que estão estudando na área. Muito obrigada e até a próxima!